Boa tarde, caros estudantes. Hoje, na aula de Sociologia, nós iremos compreender o desenvolvimento da sociologia como uma ciência. Nós já vimos anteriormente os 4 fundadores da sociologia, o Auguste Comte, o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber, e como cada um contribuiu para a formação da sociologia como ciência. E agora resta a nós entender o que acontece posteriormente às ideias deles, ou mesmo como as ideias deles são aplicadas e reformuladas por outros sociólogos, por outros autores, que irão sistematizar novas teorias e novas abordagens sociológicas. Então, primeiramente, nós devemos voltar àquela questão de o que é a sociologia. Então, a gente viu que Auguste Comte desenvolve a noção de ciências sociais. Karl Marx, ele desenvolve uma forma de análise social a partir da crítica da economia política. O Durkheim, ele acaba sistematizando a sociologia como uma ciência independente, e o Max Weber, ele reformula a teoria do Durkheim, focando mais na interação social a partir da ação social e reconhecendo também os limites dos estudos sociais com o seu tipo ideal. Então, como nós vimos anteriormente, a sociologia ela é a ciência que estuda as sociedades, mas o que ela tem de tão diferente assim? Pois se formos observar bem, praticamente todas as ciências humanas estudam a sociedade, só que cada uma à sua maneira. A geografia, ela estuda a relação das sociedades com o espaço que elas ocupam. A história, ela estuda a sociedade a partir do tempo, a partir das transformações e dos eventos históricos. Então, a sociologia, no caso, ela terá como foco principalmente o estudo das sociedades humanas a partir de sua organização, funcionamento e de leis fundamentais que regem as relações sociais. Sobretudo a partir de Weber também, um elemento que vai destacar a sociologia com relação a outras ciências humanas é o estudo das interações sociais. Então, tanto as interações entre sujeitos em uma sociedade, como também as interações entre as sociedades. Com isso, então, a sociologia ela vai se consolidando como ciência na virada do século XIX para o século XX, uma ciência autônoma, embora constantemente ela necessite do auxílio de outras ciências humanas. Então, a sociologia constantemente necessita recorrer à geografia, necessita recorrer também à história, assim como a outras ciências sociais que nós iremos ver. É importante nesse sentido ressaltar que as ciências sociais, elas são principalmente 3 as ciências sociais. Na verdade, são 4, se for observar bem, mas já vou comentar melhor sobre isso. A mais antiga das ciências sociais é a ciência política. Então, a ciência política, que é o estudo das relações políticas, dos sistemas políticos, da própria noção, conceito de política, da ética na política e tudo mais, já é uma área bastante antiga na filosofia. Então, na filosofia antiga, já com Platão, Aristóteles, Políbio, nós já temos um estudo mais sistematizado das relações políticas. Posteriormente, daí, muitos filósofos modernos, como por exemplo Maquiavel, Thomas Hobbes, e depois também os iluministas, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, eles vão reformulando a ciência política. Então, a ciência política é uma das ciências sociais que tem bastante impacto na sociologia, já que a sociologia ela também necessita compreender as relações tanto na macropolítica, ou seja, a política entre estados, a política partidária, as grandes relações políticas, como também a micropolítica, a política cotidiana, a política nas microinterações sociológicas, a política do dia a dia, a negociação, a barganha, as relações de micropoder também, o poder
cotidiano, né, o poder interpessoal, né, também são objetos de estudo bastante importantes para a sociologia. Aí nós temos também a sociologia propriamente dita, né, que, como eu afirmei, são o estudo das organizações e das interações sociais, que já surge no final do século XIX, e a mais recente, que é a antropologia, né? A antropologia, ela inicialmente é uma sub-área, vamos dizer assim, da sociologia, muito vinculada à etnografia, né? Então, os estudos culturais principalmente, mas que no decorrer do século XX vai se desenvolvendo como uma ciência autônoma com métodos próprios também, né? A antropologia, no caso, embora seja o estudo do ser humano, pegando na base grega, né, na base original do nome antropologia, a antropologia ela é mais vinculada aos estudos culturais, né? Então, estuda o ser humano como um ser cultural. E a quarta, né, que eu havia mencionado anteriormente, é a demografia, né? A demografia, que é uma ciência que surge também no século XIX, com Malthus, principalmente, a demografia, ela, embora esteja muito vinculada à geografia, ela também tem grande importância nas ciências sociais, sobretudo nos estudos populacionais, né? Os deslocamentos, as aglomerações populacionais e mesmo os problemas dessas aglomerações populacionais são bastante relevantes na demografia e que também são muito importantes para a consolidação da sociologia como ciência. Então, a sociologia como ciência, embora ela seja uma ciência autônoma, ela recorre constantemente não só às outras ciências sociais, como a ciência política, a antropologia e a demografia, como também a outras ciências humanas, como a história e a geografia, né? E às vezes até mesmo vai mais além do que isso, né? Então, existem ramos da sociologia que se envolvem com a medicina, que se envolvem com as ciências da natureza, né? Até mesmo com as ciências derivadas da matemática, né? Atualmente nós temos uma miríade de possíveis temas, né, possíveis campos de atuação onde a sociologia ela atua. Só para citar alguns exemplos, nós temos, por exemplo, a sociologia da ciência, que busca compreender os fatores que levam ao desenvolvimento de uma ciência em uma sociedade, além da sua disseminação, né? Então, a sociologia da ciência, ela aborda as ciências, principalmente as ciências físicas, naturais, a partir de um viés social, né? Ou seja, porque em um determinado momento aquela teoria ela acabou sendo desenvolvida e foi disseminada, ou mesmo porque às vezes uma teoria ela enfrenta bastante resistência por parte da população para ser aceita, né? Então, a sociologia da ciência, ela busca analisar a ciência como também um elemento social, né? A ciência não apenas como suas disciplinas, né, como seus métodos, mas também a ciência dentro de um contexto social. Nós temos também, sobretudo a partir da década de 50, a sociologia das relações de gênero, que busca compreender os papéis de gênero, masculinidade e feminilidade em diferentes sociedades, em diferentes culturas, além também de outras alternativas a esse dualismo, né, vamos dizer assim, esse dualismo sexual, né? Então, atualmente, principalmente nas últimas décadas, a sociologia ela também tem se debruçado sobre a questão da homossexualidade, né? Também sobre transgêneros, né? Entre outros elementos. Nós temos também a sociologia política, né? Que é uma compreensão das relações entre a política e a sociedade. Nós temos a sociologia econômica, que busca compreender como que uma sociedade se relaciona com determinados sistemas econômicos. A sociologia urbana, que busca entender as relações sociais em uma cidade, assim como a sociologia rural, que busca entender as relações sociais no campo, além de várias e várias outras áreas por onde a sociologia se debruça. Então, a sociologia da arte, né, que é bastante importante nessas últimas décadas, a sociologia do esporte também, que é uma área que tem se
se desenvolvido bastante, que compreende, por exemplo, a aceitação e a propagação de um esporte, um determinado esporte dentro de uma sociedade. Também outras áreas, né, que acabam se vinculando um pouco à psicologia e à psicanálise, como a sociologia da emoção, né, que busca compreender a demonstração das emoções, dos afetos em um campo cultural, a sociologia da criminologia, a do conflito, da educação. Então são vários ramos, né? Qualquer elemento social ele pode ser analisado pela sociologia, né? Então, atualmente nós temos uma miríade de campos de atuação pelos quais a sociologia se debruça. E no caso, né, a sociologia, depois de Durkheim, Marx, Weber, ela passou também a se desenvolver em diversos métodos, né? Então, a sociologia, por ser uma ciência, ela necessita de métodos científicos, ela necessita de métodos de observação e experimentação comprováveis, no caso. Só que a sociologia ela se difere, por exemplo, da física, da biologia, já que, no caso, o objeto de estudo da sociologia é a sociedade. A sociedade ela está em constante transformação, ela está em constante mudança e ela envolve também a interação entre vários sujeitos que possuem várias características, né? Então, sujeitos multifacetados. Isso é um elemento que nós iremos ver também posteriormente, né? Quando começarmos as aulas temáticas. No entanto, né, embora a sociologia ela disponha de vários métodos, inclusive também alguns métodos de outras ciências, como a análise documental, que diz respeito à história, né? A análise da cultura material, que diz respeito à arqueologia, ela também envolve alguns métodos próprios, né? Por exemplo, entre eles nós temos o chamado método quantitativo. O método quantitativo, ele é a análise de estatísticas e dados numéricos, né? Então, nesse sentido, o sociólogo, ele lida muito com estatísticas, com dados numéricos, e ele interpreta, ele analisa esses dados em um contexto social para chegar a uma conclusão, né? No caso, a demografia, por exemplo, ela usa bastante o método quantitativo. A sociologia econômica também, né? Então, alguns ramos da sociologia recorrem constantemente à análise estatística. No entanto, né, é importante ressaltar que a sociologia ela tem uma relação bastante diferente com o número, né? Então, ela não analisa o número puro, vamos dizer assim, os dados puros. Ela tenta interpretar esses dados em um contexto social, inclusive reconhecendo que podem haver manipulações, que podem haver omissões, né? E mesmo compreender por que houve essas omissões e manipulações. Aí o método qualitativo é um método que não se importa tanto com a quantidade, com números, mas com discursos, né? Então, o método qualitativo, em geral, ele é um recolhimento de discursos completos dos sujeitos para a sua interpretação. Então, um sociólogo que analisa uma determinada área ou uma determinada sociedade, um determinado aglomerado populacional, ele pode entrevistar algumas das pessoas que vivem naquela região e, sob a luz da teoria sociológica, ele analisa e interpreta esses discursos. Nós temos também um método que é muito usado na antropologia, no caso, que é o método etnográfico, que consiste na observação e interação do pesquisador com um grupo de sujeitos, né? Antigamente, no começo, a etnografia, ela tinha como enfoque analisar sociedades distintas da sociedade ocidental, né? Então, os primeiros etnógrafos, podemos dizer dessa forma, eles analisaram principalmente sociedades indígenas, né? Inicialmente, o grande campo de atuação foi a Oceania e a África subsaariana, depois também a América, né, a Baixa Amazônia, a América do Norte e até mesmo a Ásia passaram também a ser analisados pela etnografia. Depois, posteriormente, a etnografia também começou a analisar as sociedades urbanas. Norbert Elias, por exemplo, é um grande exemplo disso, né, já que ele analisa, sob a metodologia etnográfica, uma cidade inglesa, né, em Os Estabelecidos e os Outsiders, né, ele faz uma análise etnográfica de um povoado que é
da sociedade ocidental, né? E desde então nós temos diversos estudos etnográficos, embora ainda permaneçam os estudos de sociedades indígenas, de sociedades africanas, né? De sociedades sem Estado. Nós temos também cada vez mais na sociologia e na antropologia urbana a análise etnográfica de aglomerados urbanos que são descendentes da cultura ocidental. Então, desde a análise de relações em universidades, escolas, até mesmo em empresas, né? Ou mesmo num contexto urbano mais geral, né? Tem sido utilizado o método etnográfico. De uns tempos para cá, com a revolução tecnológica, outra forma de análise social também tem se tornado relevante, que é a análise das redes sociais, né? Então, a análise das redes sociais é um campo bastante recente, mas bastante promissor na sociologia e nas outras ciências sociais, já que nas redes sociais nós temos vários sujeitos que estão publicando os seus discursos, suas interpretações e seus posicionamentos. Então, cada vez mais, a análise de redes sociais também tem contribuído bastante para o desenvolvimento da sociologia como ciência, né? Então, análise, por exemplo, de grupos de Facebook, antigamente também havia análise das comunidades de Orkut, ou mesmo do próprio sistema do Orkut, né? Como que aquele sistema era moldado, Twitter, né? Entre outros elementos. Então, é uma área, né, que nos últimos 20 anos também tem florescido bastante, né? Uma metodologia que tem como enfoque a análise de redes sociais. E no caso, a sociologia, ela tem várias vertentes, né? Ela tem várias teorias no caso, né? Muitas, na verdade, inclusive para diferentes ramos, na sociologia do gênero, na sociologia do esporte, na sociologia da ciência, nós encontramos diferentes vertentes teóricas que têm como intuito a análise social. Então, eu não vou me debruçar sobre todas elas, porque são muitas, né? Mas algumas que merecem bastante destaque nesse sentido de teoria sociológica, nós temos entre as principais correntes o chamado funcionalismo, né? O funcionalismo, ele é uma análise sociológica, uma análise de uma sociedade que tem como intuito compreender os interesses em comum a uma sociedade, né? Então, a sociologia funcionalista, ela busca muitas vezes compreender os elementos que dão coesão a uma sociedade, né? Então, essa que seria a característica central do funcionalismo. Compreender como as diferentes partes de uma estrutura social, elas operam conjuntamente. Nós temos também a abordagem marxista, ou abordagens marxistas, podemos usar no plural, sem problema nenhum, né? Que são decorrentes das interpretações dos textos de Karl Marx. E, no caso, né, o marxismo, o marxismo, ele passa por grandes transformações ao longo do século XX. Então, né, no campo filosófico mesmo, o marxismo ele vai se desdobrar em diferentes correntes. Então, nós teremos o marxismo-leninismo, né, que é decorrente da interpretação que o Lenin, né, o Ulyanov, no caso, ele faz sobre os textos de Marx. Nós teremos também o stalinismo, né, que é uma reformulação, vamos dizer assim, do pensamento leninista, né, e que se associa também ao regime stalinista na União Soviética. Nós vamos ter o chamado revisionismo, né? O revisionismo será muito comum a partir da década de 50, né, e que vai ser uma revisão dos textos do Marx, no caso, né, ele consistirá em retomar os textos originais do Marx, justamente para compreender em que medida seu pensamento foi deturpado por outras correntes, né? Então, vai buscar uma revisão da interpretação dos textos marxistas, além também de outras correntes, como, por exemplo, a chamada Escola de Frankfurt, ou teoria crítica, que vai analisar a sociedade como um todo a partir da teoria marxista, buscando as diferentes relações de dominação, não apenas a partir dos modos de produção econômica, mas também a questão do poder descentralizado, né? Ou seja, a dominação que o próprio sujeito ele pode exercer sobre outros sujeitos, né? A questão do poder disperso na sociedade. Também vai ter uma análise muito grande na cultura, né? Então, uma interpretação da cultura também como um jogo de poder, né? Também será fundamental
para o desenvolvimento das teorias marxistas, né? O marxismo ocidental também, que nós teremos principalmente com Georg Lukács, né, que vai ser um marxismo mais desalinhado ao pensamento soviético da época, entre várias outras correntes que nós teremos no que diz respeito ao marxismo. No caso, o que tem em comum, né, entre essas correntes marxistas é que elas se baseiam em interpretações feitas dos textos de Karl Marx e até alguns de seus seguidores, né? E, no caso também, ela vai tentar compreender a sociedade muitas vezes em termos materialistas, principalmente a economia, né? Então, os meios, o controle dos meios de produção, as lutas de classe, só que como eles estão presentes na sociedade em diferentes aspectos, né? E algumas correntes, por exemplo, vão ter um viés mais revolucionário, enquanto outras terão um viés mais teórico, né? Então, a escola de Frankfurt, mesmo, a teoria crítica, ela acaba tendo um viés mais teórico, enquanto o marxismo-leninismo ele já tem uma vertente mais revolucionária em vários aspectos. Nós teremos também o chamado interacionismo simbólico, que será muito pautado nas ideias de Weber e de Georg Simmel, no caso, que vai ser o estudo do caráter das ações sociais. Então, as ações sociais de Weber misturado com a microsociologia de Georg Simmel, né? Ou seja, a análise da sociedade a partir das microinterações e tentar compreender, então, como essas ações sociais elas são exercidas em um determinado contexto social e cultural. Posteriormente, nós teremos também o chamado estruturalismo, né? O estruturalismo, no caso, ele vai buscar compreender os elementos da cultura humana através da sua relação com uma estrutura mais ampla, né? O estruturalismo ele vai ser mais presente na etnografia, como nós veremos, embora ele tenha forte importância na sociologia. O estruturalismo, no caso, ele surge, no caso, na linguística, né, com Ferdinand Saussure, né, que vai compreender, né, no caso, a língua como uma relação entre os símbolos e aquilo que eles representam, né? Então, vai ter um viés bastante simbolista, simbólico, né? E no caso, o estruturalismo ele vai ter grande importância na filosofia, passando mesmo para várias áreas, como a própria pedagogia, por exemplo, né? Até na etnografia, né? Na sociologia e na antropologia, nós teremos também abordagens estruturalistas, que depois nós iremos falar melhor sobre isso. E as correntes conhecidas como pós-estruturalistas, que na verdade não existe um movimento chamado pós-estruturalismo, nenhuma escola ou vertente teórica chamada pós-estruturalismo. Basicamente, o pós-estruturalismo são uma série, uma miríade de teorias, de correntes filosóficas e sociológicas que vão, na verdade, tentar complementar as lacunas deixadas pelo estruturalismo. Ele não chega a ser necessariamente uma crítica frontal ao estruturalismo, mas ele procura complementar o pensamento estruturalista, inclusive atualizando para o mundo contemporâneo. Então, nós teremos várias novas abordagens que vão ter novas preocupações também. Então, nas preocupações pós-estruturalistas, nós teremos várias abordagens como gênero, comunicação virtual, as subjetividades, migrações e deslocamentos, entre tantas outras. Nós teremos algumas correntes também que serão mais relativistas, né? Ou seja, vão compreender as sociedades a partir de sua própria perspectiva, né? Então, tentando abandonar, podemos dizer dessa forma, os estereótipos eurocêntricos, né, do pensamento ocidental e tentar compreender as sociedades segundo elas mesmas. Então, né, de uma forma geral, a sociologia, ela, né, depois, vamos dizer assim, né, que nós temos o Marx, o Durkheim e o Weber, são várias vertentes teóricas que vão se desdobrando, né? Então, para dar alguns exemplos, né, o marxismo ele vai ter grande influência na escola de Frankfurt, nos neomarxistas, que vão também ter um viés na psicanálise. Nós vamos ter as teorias do sujeito, né, que são muito baseadas em Kant e que vão influenciar Weber, por exemplo. Nós teremos também o positivismo, né, que vai
ter uma grande repercussão no chamado estrutural funcionalismo, que nós iremos ver, né? E em outras abordagens, o funcionalismo contemporâneo, neofuncionalismo também, né? Então, a sociologia, ela vai muitas vezes se vincular às transformações filosóficas e às transformações científicas que o mundo vai acompanhar, né? Pelo qual o mundo vai passar. Então, né, como que ocorre esse desenvolvimento da sociologia como ciência? Então, como nós vimos, a sociologia, ela se desenvolve na segunda metade do século XIX, né? Embora antes disso nós já podemos ter alguns elementos que nós podemos chamar de estudos sociais, né? Então, isso desde a antiguidade nós temos análise de sociedades. Em histórias de Heródoto, ele faz uma análise de várias sociedades que não a grega, né? Como a persa, a egípcia, Plínio também, né, o historiador e naturalista romano Plínio, ele vai também fazer uma análise de várias sociedades, os viajantes na Idade Média, os exploradores na época dos descobrimentos, todos eles vão, de alguma forma, fazer uma análise social, né, dos povos com quem eles terão contato. No entanto, não haverá uma ciência social sistematizada, né? Isso vai surgir com Auguste Comte em meados do século XIX, que vai cunhar o termo de ciências sociais. No entanto, Comte ele vai se aproximar bastante da metodologia das ciências naturais, que na época era considerado como o método mais rígido e seguro para uma ciência. Aí no final do século XIX, o Durkheim ele estabelece uma metodologia rígida, mais própria das ciências sociais, né, da sociologia, no caso, né, com o fato social, e o Weber, ele reformula, né, e antes disso mesmo Marx, né, ele acaba compreendendo a relação do sistema econômico com o capitalismo, a classe operária, com diversos meios da estrutura social, né? Então, o Marx, no caso, que é um filósofo e economista alemão, ele, em O Capital, né, ele busca compreender a relação do capitalismo, do sistema capitalista, com o contexto social em que ele era vigente, né? E depois nós temos o Durkheim, que vai desenvolver o método sociológico propriamente dito, e o Weber, que vai complementar a metodologia do Durkheim, né? E aí no século XX nós temos a antropologia surgindo como uma ciência separada. Como eu falei anteriormente, né, um dos métodos mais importantes na análise sociológica e que hoje é muito presente na antropologia é a etnografia, né? Então, um estudo cultural de diferentes sociedades. A etnografia ela também vai se desenvolver como uma ciência própria, né, até se desenvolver na chamada antropologia, né? No caso, a etnografia, ela inicialmente ela vai ter uma vertente mais biológica, podemos dizer dessa forma, né? Então, ela será um ramo da sociologia, ela será um ramo das ciências sociais que inicialmente terá um vínculo maior com a biologia, né, com as ciências naturais no caso. Tanto que o primeiro movimento etnográfico é o chamado evolucionismo, né? Então, o evolucionismo social, no caso, que tem como base uma interpretação social das ideias do naturalista Charles Darwin, né? Então, no caso, as ideias de seleção natural e evolução das espécies, que são usadas por Darwin apenas na biologia, é importante ressaltar isso, elas são adaptadas e interpretadas a partir das sociedades humanas. Então, no caso, nós teremos, né, várias vertentes do evolucionismo nesse momento, né? Nós teremos um evolucionismo mais biológico, que vai ser bastante representado em pseudociências, que na época eram consideradas ciências, como a frenologia, né, que dizia respeito à medição de crânios, e a antropometria, né, que era a medida do corpo humano, a medida de várias partes do corpo humano, que vão constantemente associar diretamente caracteres biológicos com sociais, ou seja, a genética, as características biológicas iriam influenciar diretamente nas questões éticas e
morais, né? Então, nós temos o Lombroso, por exemplo, né, que vai ser um grande representante dessa corrente de pensamento, né, em que nós teremos, inclusive, uma série de correntes racistas, né, racialistas e racistas, né, só para ressaltar a diferença. O racialismo, ele consiste em acreditar que a humanidade ela é dividida em raças que são naturalmente diferentes. Então, o racialismo, ele divide a humanidade em várias raças e que essas raças, cada uma por conta de seus fatores genéticos e ambientais, elas têm características e propriedades próprias, né? No caso, né, não há o que fazer, né? Por exemplo, um judeu, um africano, um asiático, ele vai sempre ter aquelas características, né? Acaba essencializando e naturalizando, né? Por conta de suas características físicas, de suas características genéticas. Então, né, por um lado, nós teremos esse evolucionismo mais atrelado à biologia. Por outro, nós teremos também um evolucionismo mais atrelado à cultura, né, que vai ter como grandes representantes o Taylor e o Lewis Morgan, né? Então, o James Frazer também, né? Sir James Frazer também, que vão ser grandes representantes de uma etnografia mais evolucionista. No caso, esses três, né, assim como vários outros, eles não acreditavam necessariamente que apenas os caracteres biológicos incidiam sobre o comportamento ou sobre os costumes. Para eles, o evolucionismo ele se daria de uma forma mais cultural, né? Ou seja, existiriam sociedades que eles chamariam de primitivas, né? Então, primitivas é que teriam uma organização social mais simples, né? Muitas vezes sociedades indígenas, sociedades sem Estado ou sem uma lei escrita, né? Ou que são fundamentadas também em mitologias, em religiões, né? Em religiões politeístas ou animistas ou fetichistas, né? Apenas para deixar claro, né, a diferença, o animismo, no caso, ele é um conjunto, né, de sistemas religiosos no qual acredita-se que a natureza é regida por forças sobrenaturais. Já o fetichismo, ele é um conjunto de práticas religiosas que tem como foco objetos sagrados. Então, objetos, talismãs que representam a conexão entre o sobrenatural e o natural. E o politeísmo já é a noção de vários deuses que representam as forças da natureza, né? Então, por exemplo, o Taylor, ele vai ter grande foco na sociologia da religião, né? Ele vai analisar as sociedades de uma perspectiva evolucionista a partir da religião. O Morgan, no caso, vai analisar a partir das relações de parentesco, né? Então, para esses daí, o Frazer, ele vai ser um dos pioneiros nos estudos de mitologia comparada, né? Que é analisar diferentes mitologias e entender elementos em comuns ou até mesmo que elemento influenciou o outro. E nesse sentido, eles vão ter uma perspectiva evolucionista, só que um evolucionismo mais cultural. Então, as características de um determinado povo, de um povo mais primitivo, entre aspas, ou civilizado, se daria pelos seus costumes, se daria pela sua organização social e não necessariamente por conta de aspectos biológicos. As teorias evolucionistas, elas não estão mais em voga na sociologia, nem na antropologia, nem na etnografia, no caso, né? Elas acabaram sendo bastante contestadas ainda no século XIX por uma outra corrente, né, que foi, vamos dizer assim, a contraparte do evolucionismo no século XIX, que era o chamado difusionismo, né? Então, o difusionismo, ele é uma corrente sociológica e etnográfica que acreditava que a cultura ela não se desenvolvia em uma escala vertical, ou seja, não eram as sociedades que evoluíam, né? Então, uma sociedade primitiva, ela não é que ela evoluiria para uma sociedade mais civilizada, né? A questão é que o difusionismo acreditava que as grandes transformações sociais são decorrentes de trocas, né? Trocas sociais, desde cultura material até mesmo de práticas simbólicas. Então, os contatos entre as sociedades iriam gerar o que se chamaria de um empréstimo cultural, né? Então, uma sociedade que desenvolve um pensamento ou desenvolve uma prática que outra sociedade não possui, no contato entre elas há uma troca, né? Então, as duas sociedades acabam se transformando. Então, não é uma evolução no sentido vertical, mas uma troca cultural entre
diferentes sociedades, né? Há inclusive uma corrente mais radical do difusionismo chamada de hiperdifusionismo, que acredita que, na verdade, cada coisa que existe na sociedade, na cultura humana, foi desenvolvida apenas uma vez e que se espalhou para outras sociedades, né? Os difusionistas mais moderados acreditam que várias sociedades elas desenvolveram práticas semelhantes, talvez em épocas diferentes, e que com o tempo o contato entre essas sociedades levou a uma padronização dessas práticas, né? Já o hiperdifusionista acredita que não, que uma determinada sociedade desenvolveu uma prática, tipo manuseio de metais, e essa sociedade acabou passando para outras, que foi passando para outras, e por aí vai. Entre os grandes representantes do difusionismo, nós temos o Franz Boas, né, que é um dos grandes representantes do difusionismo cultural, o Pete Rivers, o Paul Rivet, e também na arqueologia o Gordon Childe. Nós temos também o Wilhelm Schmidt também, né, entre grandes representantes do difusionismo que vão confrontar diretamente a perspectiva evolucionista, dizendo que, na verdade, as transformações ocorrem a partir das interações entre as sociedades. Daí, no caso, né, a partir no início do século XX, nós já temos, né, o surgimento de uma metodologia mais rígida na sociologia, na etnografia, no caso, e, né, nós vamos ter novas vertentes que vão começando a surgir, né? Então, Franz Boas mesmo, ele vai fazer uma grande abordagem envolvendo a história com a sociologia, né? Segundo Franz Boas, a história ela se associa ao desenvolvimento cultural. Nesse sentido, cada cultura é produto da história de sua sociedade, né? Com isso, vai surgindo o chamado também relativismo cultural, ou seja, você só pode compreender uma sociedade a partir das chamadas transformações diacrônicas, né? As transformações diacrônicas são as transformações através do tempo, as transformações históricas. No entanto, paralelamente a isso, que uma corrente que vai dominar praticamente as décadas de 30 e 40 e que vai ter forte influência principalmente do fato social de Durkheim e do fato social total de Marcel Mauss, né, vai ser a corrente conhecida como o estrutural funcionalismo, né? Então a gente viu que o funcionalismo na sociologia, ele diz respeito principalmente a compreender os elementos que garantem uma coesão social. O estrutural funcionalismo ele é parecido, né? No caso, o estrutural funcionalismo ele se baseia em duas noções principais: estrutura e função. A estrutura, no caso, são todos os componentes de uma sociedade que estão interrelacionados. É claro, é uma definição bem simples, vários pesquisadores, vários autores vão definir estrutura de diferentes maneiras, mas de uma forma bem simplificada, a estrutura seriam todos os componentes que compõem uma sociedade completa. Já a função social, no caso, a função ela diz respeito podemos dizer assim, ao funcionamento do sistema social total, né? Então nós podemos pensar assim, o estrutural funcionalismo ele acredita na sociedade como uma grande máquina, uma máquina no qual as estruturas elas são as engrenagens e a função social é ela que faz as engrenagens se movimentarem e manterem a sociedade em movimento. No caso, se uma das estruturas ela não opera regularmente, existe alguma anomalia, uma anomia, e ela não exerce a sua função social, né? Aí nós temos um colapso, né? Nós temos algo que vai mexer com toda a estrutura da sociedade, né? Até mesmo uma perspectiva bastante organicista, né? Até mesmo vai ser muito usada aquela metáfora de pensar a sociedade como um organismo humano, assim como o organismo ele tem vários órgãos, cada um cuida de uma parte, mas a falha de um desses órgãos compromete os outros órgãos, da mesma forma irá se considerar que as estruturas, né, a estrutura social, os componentes da estrutura social, eles funcionam sincronicamente, ou seja, eles operam ao mesmo tempo, né, e que caso a função de um deles ela se desarticule do resto da estrutura social, nós temos uma falha geral no sistema social, né? Então, o estrutural funcionalismo ele vai ter uma abordagem muito mais
sincrônica, ou seja, ele vai dispensar bastante a história e a transformação, né? Ele vai dispensar o relativismo cultural. Para o estrutural funcionalismo, não importa muito saber como as estruturas chegaram àquele ponto. O que importa saber é como elas operam e elas funcionam de forma coesa naquele momento, né? Então, o estrutural funcionalismo ele vai ter uma abordagem mais rígida da sociedade, tentando compreender como todos os elementos dessa sociedade estão em harmonia, em coesão, e o que garante essa coesão, né? Que é o que seria o fato social total do Marcel Mauss, né? O que elemento, qual que é a cola, né? Que mantém toda essa estrutura social unida. Apesar disso, o grande problema do estrutural funcionalismo é que ele dispensava muito as exceções, né? Então, qualquer forma de anomalia, vamos dizer assim, qualquer coisa que não correspondesse ao funcionamento da sociedade, era tido apenas como uma situação de anomalia e era dispensado, ou seja, não havia uma análise mais profunda das exceções, né? Os estruturais funcionalistas em geral, como eles estavam preocupados em compreender a coesão e o funcionamento harmônico da sociedade, eles buscavam compreender exatamente que partes da estrutura social estavam funcionando. Aquilo que desviava, aquilo que destoava, muitas vezes era apenas tratado como anomalia e era ignorado. De qualquer forma, o estrutural funcionalismo ele contribuiu muito na metodologia etnográfica, e uma coisa que é característica do estrutural funcionalismo é o uso do chamado trabalho de campo, né? Uma coisa que não era comum nem no evolucionismo nem no difusionismo. Os pesquisadores evolucionistas e difusionistas em geral, eles se baseavam muito em relatos de exploradores, relatos de viajantes, e dificilmente eles mesmos iam viver com aquela sociedade. Já os estrutural funcionalistas, eles passavam anos, muitas vezes, vivendo com uma sociedade nativa, aprendiam seus costumes, sua língua, sua religião e depois traduziam tudo aquilo que eles testemunharam a partir de uma monografia sociológica. Então, entre grandes representantes do estrutural funcionalismo, nós temos o Malinowski, Bronislaw Malinowski, que vai estudar os trombriandeses da Papua Nova Guiné. Nós teremos os representantes dos estudos políticos africanos, né, como o Evans Pritchard, o Radcliffe Brown, o Max Gluckman também. Nós teremos também o Raymond Firth, né, que vai estudar as relações de parentesco entre povos aborígenes da Nova Zelândia, né? Entre tantos outros, né, que nós podemos destacar também, né, que vão ser grandes etnógrafos que vão passar anos, né, vivendo com sociedades nativas e que vão, a partir disso, né, tentar traduzir a cultura e os costumes daquele povo para o leitor ocidental, né? Então, uma grande inovação que o estrutural funcionalismo traz é justamente, né, a questão do trabalho de campo, que até hoje é essencial para a etnografia, né? Para muitos estudos etnográficos é essencial o uso do trabalho de campo. No entanto, né, a partir da década de 40 e 50 principalmente, o estrutural funcionalismo começa a ser suplantado pelo estruturalismo, que, como eu falei, ele tem origem na linguística e se perpassa também pela psicologia, pela filosofia também, né? E acaba também atingindo a sociologia, né? E no caso, o estruturalismo ele vai ser baseado em grande parte em quê? Na ideia de que existem regras estruturantes da cultura na mente humana, né? Ou seja, o estruturalismo ele vai se diferenciar bastante do estrutural funcionalismo em que aspectos? Primeiro, a própria noção de estrutura que vai ter, pois para os estruturalistas, a estrutura ela será tida como uma unidade social grande e complexa que é voltado para o todo, né? E o relacionamento das partes da constituição do todo. Então, enquanto o estrutural funcionalismo já dava as estruturas, né, as estruturas já eram meio dadas, né, já eram fornecidas, eles tentavam entender como aquilo se mantinha coeso, o estruturalismo ele já busca também a origem das estruturas sociais, tanto que alguns, como por exemplo Edmund Leach, ele vai recorrer bastante à história. Outra característica também que nós iremos ter é a ideia de relações orgânicas e interdependentes, porém complexas, com contínua transformação. Então, quer dizer, as
as várias áreas da estrutura elas são interdependentes, mas elas envolvem bastante complexidade. Não é apenas estruturas coesas, que não são apenas engrenagens girando. Elas envolvem uma série de interações do indivíduo com a sociedade, ou mesmo das próprias estruturas entre si, que passam por várias transformações, né? A partir do tempo, a partir de grandes eventos, de grandes mudanças, nós temos também as transformações. Mas o principal, né, o grande elemento filosófico do estruturalismo é a concepção de que a cultura, ela nada mais é do que uma projeção da mente humana. Então, na verdade, os elementos culturais, eles são elementos mentais, né, de uma mente coletiva, podemos dizer dessa forma, que são projetados na realidade. Nesse sentido, um dos grandes representantes do estruturalismo é o Claude Lévi-Strauss, né, que tem inclusive uma forte influência do filósofo Immanuel Kant. Em que medida? A ideia de Lévi-Strauss mesmo, em vários de seus textos, ele defende a noção de um espírito humano, ou seja, a ideia de que a humanidade, apesar de diferente, ela é igual. Ou seja, todos os seres humanos, por mais que eles sejam distintos culturalmente, eles analisam a realidade de forma semelhante. Então, Lévi-Strauss ele vai recorrer muito à questão dos mitos, né? Os mitos ancestrais, né? Ele vai perceber, por exemplo, que muitas histórias míticas são as mesmas narrativas, só que contadas de formas diferentes, né? Por exemplo, os mitos dos dilúvios, né? Que são presentes em várias religiões antigas que nunca tiveram contato entre si, mas que têm histórias mais ou menos parecidas sobre o dilúvio, ou até mesmo a construção de pirâmides também, né? Que nós temos a presença de estruturas piramidais em regiões do mundo que, até onde se saiba, nunca tiveram contato entre si na antiguidade, né? Quando essas pirâmides foram construídas. Então, no caso, né, a mente humana, ela, de certa forma, seria una, né? E em determinados contextos, ela iria projetar essa cultura, né? Ela iria projetar a cultura para a realidade, que aí iria se desenvolver de formas distintas, né? Por conta dos aspectos históricos, dos aspectos ambientais também, apesar de no fundo existirem várias semelhanças, ou seja, por mais distintas que algumas sociedades humanas possam ser, elas têm muitos aspectos semelhantes, né? Então, um grande texto, né, do Lévi-Strauss, que é As Estruturas Elementares do Parentesco, ele aborda exatamente sobre isso, né, que é a noção de qual que é o limite entre a natureza e a cultura, né? E no caso, né, o limite entre a natureza e a cultura, segundo ele, seria o tabu do incesto, né? Ou seja, a relação entre parentes próximos, que, segundo ele, é um tabu intolerável em qualquer sociedade em condições normais, né? Em condições normais, né? Sem recorrer a anomalias ou a outros efeitos, é um tabu que é abominado por todas as sociedades, né? E a partir dele é que as estruturas sociais elas iriam se desenvolver. Então o estruturalismo ele tem mais essa noção mais filosófica, linguística e mesmo psicológica voltada para a mente humana, mas ele também tem essa preocupação em compreender a formação das estruturas, como essas estruturas são formadas, né? Quais são os elementos que fazem os seres humanos serem humanos, né? E que elementos, né, culturais, sociais e psíquicos que aproximam as diferentes sociedades humanas. São várias interpretações, né, que serão dadas ao estruturalismo. Então, além do Lévi-Strauss, a gente tem o Lucien Levy-Bruhl, o Edmund Leach também, né, com seu estudo da Alta Birmânia, entre tantos outros. Depois nós temos o surgimento da chamada antropologia interpretativa, que vai ser baseada nos escritos de Clifford Geertz, que vai compreender a cultura como uma hierarquia de significados, né? E que deve ser compreendido a partir do que ele chama de descrição densa. O que seria, no caso, a descrição densa? O trabalho etnográfico, no caso, consiste na leitura que o etnógrafo faz sobre a leitura que os nativos fazem da própria cultura. Ou seja, diferentemente da perspectiva estrutural funcionalista, em que o etnógrafo, por ter vivido naquela sociedade, ele teria propriedade para falar sobre aquela sociedade, a noção da antropologia interpretativa já coloca em xeque essa ideia.
pois, na verdade, as monografias etnográficas, elas são uma interpretação do próprio etnógrafo sobre uma sociedade a partir da interpretação que os nativos fazem da própria sociedade, né? Então, em resumo, você acaba de fato não sabendo de fato como são as estruturas sociais, né? Na verdade, você tem os nativos que interpretam a sociedade, eles interpretam o contexto em que eles vivem, eles passam essa interpretação para o etnógrafo, que por sua vez interpreta para escrever a monografia. Então, é um conjunto de interpretações, né? E o objetivo da sociologia nesse sentido seria analisar essas interpretações, né? Sobretudo porque, como nós veremos, muitos dos textos mais antigos da etnografia, eles eram carregados de fortes preconceitos eurocêntricos, né? Os estudos políticos africanos, por exemplo, a grande preocupação deles era justamente pensar em como alguma sociedade se mantém coesa sem Estado, pois no pensamento ocidental, o Estado ele é o elemento de coesão social. Ele é o monopólio da violência. Para um europeu, para um ocidental, era muito difícil pensar numa sociedade coesa sem a presença de um órgão regulamentador como o Estado, né? No entanto, isso era perfeitamente possível, pois o Estado não é a única forma de garantir a coesão social. Então, a partir disso, começa a haver uma revisão, uma crítica de vários dos trabalhos etnográficos feitos anteriormente, né? E começa-se a focar na ideia de que, na verdade, o trabalho de etnógrafo ele é interpretação da interpretação que os nativos fazem da sua própria cultura, né? E as várias correntes pós-estruturalistas, né? Que nós vamos ter uma crítica geral aos paradigmas anteriores, que vai entender o etnógrafo como um sujeito também cultural. O etnógrafo, ele pode até se estabelecer numa cultura diferente, mas ele também é um sujeito cultural que vivenciou os elementos culturais do seu país de origem, né? Também nós iremos ter a questão das relações entre observador e observado. Nós teremos também os estudos pós-coloniais, né, em que nós teremos justamente os antigos nativos estudando a própria sociedade. Então, os que eram os nativos, os que eram os observados, passam agora a ser observadores e passam a trabalhar as noções, passam a analisar a sua sociedade por uma perspectiva diferente, né? Nós temos nesse sentido o caso do Copenaua, né? O Davi Copenaua é um exemplo. Nós temos o Said também, né, no caso da Palestina, entre tantos outros. A noção também da perspectiva nativa, né, do Marshall Salins, que é a ideia de como os nativos eles interpretam esses elementos, essas transformações sociais. Nós iremos ter também várias outras questões tangentes, né? O uso também da tecnologia da informação, cada vez mais presente, a chamada teoria ator-rede, né? Que vai buscar justamente compreender as relações sociais em um mundo informatizado, em um mundo, né, bastante virtualizado, né? Nós teremos então diversas correntes sociológicas e etnográficas que vão surgindo após o estruturalismo, né? Então, embora ainda pode-se dizer que o estruturalismo ainda está presente, né? Nós temos agora uma miríade de movimentos, cada um inclusive focado no seu campo de atuação para compreender a sociedade, a microsociologia, por exemplo, né? A sociologia a partir da vida cotidiana, né? Que nós vamos ter bastante presente com o Elias, o White, entre tantos outros, né? Então, é nesse sentido que nós testemunhamos o desenvolvimento da sociologia como ciência, né? Então, como uma ciência à parte, seus métodos, suas histórias, suas teorias, que nós iremos nos aprofundando cada vez mais à medida que nós trabalharmos as chamadas aulas temáticas, né? Ou seja, as aulas mais voltadas para temas específicos, que é o que nós faremos a partir de agora. Então, no momento é isso. Uma boa tarde a todos.